Olá, o Inspeção Nacional de hoje começa com uma pergunta. Você já pensou que talvez seja melhor para uma criança não ir à escola e ser educada em casa? Muitos pais não só defendem isso, como adotam essa prática. Para eles, a educação domiciliar permite dar mais atenção aos filhos e garantir uma educação de mais qualidade. Já os que condenam a ideia associam a educação à convivência em sociedade, ao desenvolvimento da capacidade de lidar com a pluralidade de valores. Para debater esse tema, eu recebo hoje o deputado Dr. Jaziel, do PR do Ceará, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Homeschooling. A deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, integrante da Comissão de Educação da Câmara. A professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida Santos. E o presidente da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, Rick Dias. Muitíssimo obrigado por terem aceitado o nosso convite para esse debate. E eu começo com o deputado Dr. Jaziel, PR do Ceará. Deputado, talvez fosse bom a gente começar explicando que a proposta do ensino domiciliar é a criação ou a regulamentação, que foi a exigência do Supremo Tribunal Federal, de mais uma alternativa. Eu queria que o senhor listasse quais seriam as vantagens dessa alternativa sob a sua ótica. Eu queria começar cumprimentando a Maristela, professora Catarina, minha colega deputada Rosa Neide e o nosso querido Rick Dias, né? Quais seriam as principais vantagens dessa alternativa que os senhores propõem? As principais vantagens é o que atrai os pais, né? O que a gente tem visto é que esses pais, eles vão sentir realmente de uma forma diretamente associado com o Estado, né? Porque o Estado, a educação é um dever, é um direito de todos e um dever do Estado junto com a família. Então a família participa de forma efetivamente, né? E sendo que é uma oportunidade, né? Uma oportunidade que se está realmente vendo nesse momento desta modalidade. Então, a vantagem é que alguns pais que não concordam com o sistema de educação que está sendo aplicado, né? Eles entendem assim que teria muito mais proveito se eles chamassem para si essa responsabilidade compartilhado com o Estado na forma de regulamentar e também no apoio que fosse necessário, né? Então, eles veem isso como uma possibilidade de uma educação mais produtiva, né? Mais produtiva, e que eles se sintam realmente contemplados, né? Com esse novo modelo de ensinamento. Então, é um dos pontos, são algumas das vantagens que a gente pode defender. Eu, particularmente, tenho assim, uma experiência bem prática, porque aí no meu caso eu já fui alfabetizado já com 15 anos e 70% dos meus ensinos, eles existiram em casa. Então eu me preparei estudando por livros e nem tive tanta orientação, muito pouca orientação, mas assim, lendo os livros, e eu consegui realmente passar do ensino fundamental, fui para o ensino médio, prestei o supletivo, prestei vestibular para medicina na Universidade Federal do Ceará e já faz 24 anos realmente que eu sou graduado em medicina. O meu filho, ele não quis continuar os estudos do básico e deu como opção que ele poderia fazer a prova do ENSEJA. ENSEJA é a palavra? E ele realmente foi feliz, passou, e depois ele me pediu para eu contratar 4 orientadores. E eu assim fiz, e ele prestou exame na Universidade para Medicina. Hoje ele é um aluno brilhante do curso de Medicina. Então eu tenho assim esse laboratório na minha vida que eu posso dizer que funciona. Agora, claro que isso aqui são pais que chamam para si essa responsabilidade. Isso. É evidente que muitos não vão querer e não são obrigados, e aqui a intenção não é atrapalhar a escola na maneira que ela está, é dar realmente uma oportunidade para o novo modelo. Isso eu entendo assim. Deputada professora Rosa Neide, PT do Mato Grosso. Deputada, a senhora foi secretária municipal estadual de educação, né?
Recentemente, a ministra Damares, ela em entrevista, afirmou que o homeschooling garante aos pais o poder de gerenciar o aprendizado dos filhos. E ela disse, o pai que senta com alunos 2, 3 horas por dia pode estar aplicando mais conteúdo que a escola durante 4, 5 horas por dia. Queria ouvir a sua experiência, a sua visão em relação a isso e perguntar quantos pais a senhora acha que hoje em dia, na sociedade que a gente vive, tem disponibilidade e condições de, como disse a ministra, sentar com seus filhos por algumas horas por dia para ensinar e não ajudar a fazer dever de casa, mas para ensinar todo o conteúdo. Eu fui professora em sala de aula desde os 17 anos, como professora alfabetizadora. Sou mãe de 2 jovens e desde pequenininhas também fiz esse trabalho de início de alfabetização com elas desde a minha casa. E fui secretária municipal e secretária estadual de educação do estado de Mato Grosso. E olhando o papel hoje das famílias, cada vez mais absorvido no mercado de trabalho, eu fico aqui a pensar. De quem seria essa atribuição em primeiro lugar, né? Quando a família opta em educar seu filho, esse trabalho é do pai ou da mãe, né? Eu já vejo o outro lado de atribuir, no caso do Brasil, à mulher um trabalho e talvez de tirá-la de uma outra possibilidade profissional. E aos pais com que lidei como secretária municipal e estadual, vejo que os pais trabalhadores e trabalhadoras do Brasil dificilmente teriam condições de fazer uma dedicação exclusiva ao ensinamento aos filhos. E a escola, no papel de socializar e de ensinar, receberiam, ao meu ver, essas crianças e faria o trabalho que é feito nas escolas em todo o país. E assim, o papel dos pais é um papel muito significativo, não nego isso, a presença do pai e da mãe e de quem tiver responsabilidade com aquela criança, junto a ela, acompanhando, indo à escola, ensinando as atividades, fazendo todo o possível para acompanhá-la é fundamental. Agora, assumir para si a responsabilidade sem permitir a essa criança lidar com a diversidade da vida que ela tem na escola, acho muito complicado, né? E como você perguntou, que tempo esses pais têm? Eu acho que o pai trabalhador do Brasil não tem esse tempo para dedicar a esse ensinamento que a escola hoje o faz na vida escolar das nossas crianças no Brasil. E dificilmente pais que hoje colocam filhos na escola pública teriam condições de contratar tutores para fazer. Com certeza, nenhum deles, né? Essa alternativa, nenhum né? deles. Professora Catarina Santos, a senhora que é especialista, né, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, recentemente, em setembro do ano passado, esse assunto foi discutido no Supremo Tribunal Federal, que julgou que o ensino domiciliar é sim constitucional, mas que precisaria ser regulamentado e é essa tentativa que o Congresso tenta fazer nesse momento, né? Já, aliás, desde antes já vinha essa discussão aqui. E nessa discussão no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi favorável ao ensino domiciliar, ele disse que ele apontou como um dos aspectos a baixa qualidade da educação ofertada pelas escolas. Eu queria ouvi-la em relação, não só ao que já foi comentado aqui, mas em relação a isso. Isso seria um bom argumento para o ensino domiciliar? Então vamos lá, né? A gente está pensando aqui a educação na perspectiva da garantia do direito e da garantia do direito do sujeito. E nesse caso, o direito à educação não é do pai ou da família, é do estudante, né? E aí, quando a gente pega a resposta ou o parecer ou o discurso, né, que embasou o parecer do ministro, a gente precisa se perguntar o seguinte: se a escola não está alcançando a qualidade necessária, a gente abandona a escola ou a gente precisa garantir as condições para que essa escola se desenvolva e garanta essa qualidade? Quando eu pego os argumentos, né, e aqui a gente não vai debater a questão não vai entrar na questão dos valores das defesas de cada um, mas pensar a questão do papel que o Estado tem na garantia da formação dos sujeitos. Quando a gente pega os argumentos utilizados, por exemplo, de que a escola que aquilo que está sendo oferecido na escola não é insuficiente, que os pais querem o direito de educar os seus filhos, e aí não há nada na base legal brasileira, nem no debate sobre educação, que diga que os pais não podem participar ativamente do processo de formação dos seus filhos na escola. Ao contrário,
A escola requer muito que isso aconteça e há uma baixa participação, muitas vezes, dos pais de todas as classes sociais. Inclusive, já existem provas de que quando os pais participam, os resultados tendem a ser melhores. Com certeza, os resultados tendem a ser melhores, né? Então, há uma demanda da escola, há uma demanda, inclusive, dos professores, ao dizerem que, na verdade, as famílias estão deixando todo o processo de formação a cargo da escola, tem participado muito pouco nesse processo de formação. Então, o que a gente precisa mais é de maior participação dos pais no processo de formação na escola. Então, quando a escola não está contente, quando a escola não é a escola que queremos, a gente não deve fechar a escola, abandonar a escola ou negar a escola. Eu não estou aqui dizendo que todas as pessoas que defendem o homeschool estão defendendo o fechamento da escola, mas no sentido de que quando se a escola não está boa, a gente precisa melhorar a escola. E eu tenho uma preocupação muito séria em relação a isso, inclusive em relação ao processo de regulamentação, porque nós somos um Estado, o Estado brasileiro é um Estado que tende a negar absolutamente a questão dos direitos. O Estado brasileiro protela tudo o que pode para garantir os direitos. Colocar na Constituição a educação como um direito de todos, um dever do Estado, da família e que deve ser ofertado em colaboração com a sociedade, foi um ganho enorme. O que não significa que a gente conseguiu traduzir aquilo que está na Constituição na sua totalidade, porque efetivamente, nós ainda não temos todas as pessoas no sistema de ensino e estar no sistema de ensino não garante o direito à educação, porque o direito à educação está vinculado à garantia da qualidade e o nosso sistema deixa muito dever em relação à qualidade. Se a gente regulamenta a questão do homeschool e diz que ela pode ser oferecida em casa, nós não corremos o risco, inclusive, do Estado se sentir desobrigado a continuar garantindo esse direito? São algumas questões que é importante para a gente o Edmar Muniz Silva, ele participou do Facebook, ele foi exatamente na linha do que você está falando, ele disse assim, na verdade, isso é mais uma forma de transferir a obrigação do Estado para os cidadãos, é a opinião do Edmar. Então, vamos ouvir o Rick Dias, presidente da Associação Nacional de Ensino Domiciliar. Rick, o que eu estava lendo é que vocês fizeram pesquisa, ou pelo menos uma pesquisa, e mostrando as principais motivações declaradas, né, pelas famílias. Sim, pois é. Seria educação mais qualificada fora da escola, problemas relacionados a princípios de fé e da família, violência, bullying e doutrinação. São alguns dos pontos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa, sobre esses resultados também. De fato, essa é uma questão importante porque nós precisamos entender, né? As nossas discussões elas podem ser acaloradas, mas os números eles são frios. 1/3 das famílias que tira os filhos da escola para educar em casa no Brasil, na última pesquisa que fizemos, ela o faz pelo desejo de oferecer uma educação mais personalizada, que possa desenvolver valores, que possa desenvolver o potencial, as habilidades, os dons, os talentos que aquela criança tem, é fato, e aqui não é nenhum tipo de crítica à escola, mas notadamente um pai leva vantagem se ele tem 1 ou 2 filhos em relação a um professor numa sala de 40 com relação à efetividade do ensino. Isso é uma fala da própria pedagogia que eu estou me apropriando, né? E aí nós temos aí também 25%, 1/4 desses pais hoje tira os filhos da escola por conta da má socialização escolar. É bom que se diga, muitas vezes eu estou em debates como esse e tem uma coisa que eu preciso falar para vocês que eu sinto uma certa deslealdade, não é proposital, mas na discussão, é que nós tentamos comparar a escola ideal com a educação domiciliar. Sim. Então, quando se diz que a escola é o espaço lúdico do aprendizado livre, do exercício da tolerância e da harmonia das relações, eu concordo que a escola possa ser isso, mas ela não é. Essa é a escola ideal, não é a escola real que temos hoje, né? Temos problemas sérios e graves e a gente não pode tratar como se não fosse. Ok, mas vamos adiante. E os pais discordam também, não necessariamente dos temas, porque em algum momento essas crianças elas vão se tornar adolescentes, jovens, adultos, logicamente elas vão lidar e elas têm que lidar com a diferença, com esses temas, saber muito bem reagir às ideias e não às pessoas. Inclusive pesquisas internacionais mostram que os jovens hoje que foram educados em casa, eles demonstram ter mais tolerância política e religiosa quando comparados com
com jovens da educação tradicional. Esses estudos são do Canadá e dos Estados Unidos, e é muito importante a gente entender que o que os pais discordam não é necessariamente o tema, mas primeiro a forma de abordagem e segundo a faixa etária na qual essas crianças são submetidas a determinados temas, que a própria biologia mostra que elas não estão ainda maduras, né, para lidarem com determinados temas. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante para a gente poder fazer uma leitura melhor dessa pesquisa, né? Essas famílias, elas não estão, claro, como a professora Catarina muito bem colocou, elas não são anti-escola, nós não somos contra a escola. Eu não estou aqui apenas como um gestor de uma associação, como representante de milhares de famílias no Brasil. Eu estou aqui como pai educador, que também tirei meus filhos da escola, estou muito satisfeito com os resultados. Minha filha conseguiu entrar na faculdade aos 16 anos, e eu estou muito satisfeito com aquilo que aconteceu dentro da minha casa. Estou muito satisfeito também com a formação do caráter deles, porque hoje eles lidam com várias esferas. Meu filho trabalha, minha filha é professora de inglês. Aliás, ela aprendeu inglês fluente, fala inglês fluentemente, aprendeu em casa assistindo séries e assistindo filmes sem legenda. Então, eu falo também como pai nesse momento, né? Que assim, nós nos postulamos como alguém que quer uma opção, que já está presente em mais de 60 países, são 65 países nos 5 continentes, países inclusive de regimes de governo diversos, né? Em nenhum deles assim tivemos problemas com relação à escola ou abandono do governo, muito pelo contrário. Para nossa tristeza, para minha tristeza como cidadão, esses países, a maioria deles estão na nossa frente nos rankings e nos índices de desenvolvimento de educação. Eu estou recebendo aqui várias participações, muitas pessoas dizendo que tem condições sim de ensinar seus filhos em casa, né? A Noelle Lima, ela participa pelo YouTube, ela diz, acho que tem famílias que têm tempo sim. A Jussiela diz, sou mãe em tempo integral e é possível sim a mãe ter algumas horas por dia para ensino formal de seus filhos. E aí, deputado, eu queria ouvir em relação ao ponto que foi comentado, o deputado Dr. Jaziel, foi comentado pelo Rick, ele falou da questão da idade para algumas crianças aprenderem determinados conteúdos, né, que isso sendo feito em casa fica sendo mais adequado. E aí eu quero trazer para um ponto prático, existe uma base nacional comum curricular, justamente para garantir que no país todo as crianças vão ter um conteúdo básico, comum, para garantir, inclusive isso proporciona até a redução, pode proporcionar até a redução de desigualdades regionais, na medida que, se eu estiver errada, a professora me corrija, na medida que as crianças vão ter acesso a uma base nacional comum curricular. Como é que fica isso, por exemplo, em relação a essa questão comentada pelo Rick, as crianças não estão na idade, na visão dos pais, de terem acesso a determinados conteúdos? A base comum nacional é uma coisa boa, né? Só para reforçar. E antes de entrar na sua pergunta, se você me permite, nós vamos repetir. A intenção do ensino domiciliar não é substituir o ensino que já está no colégio, com o professor, com orientadores. Não será, porque aí seria realmente uma coisa que ia na contramão. Então, a intenção não é essa, porque se fosse, eu não estaria aqui defendendo uma coisa que eu vi que era indefensável. Então, a intenção não é substituir, nem muito menos que haja um abandono dessa escola, né? Então, se hoje você tem até abandono em muitos, você vê em muitas famílias, muitos filhos não participam, muitas crianças não participam da escola. E, no entanto, o poder público não obriga essas pessoas, os pais, a colocar essas crianças na escola. Então, a intenção aqui não é que haja substituição, nem que haja abandono, né? É uma forma opcional que a gente está lutando para que haja realmente um equilíbrio, né? Um equilíbrio. E aí, respondendo a sua pergunta, essa questão, também a questão de ensinamentos, né? Ensinamentos inapropriados, que a gente vê, que, por exemplo, eu no meu estado, eu posso testemunhar isso, que a gente teve realmente que enfrentar uma barreira, e lá nós fizemos realmente uma grande luta, travamos uma grande luta, graças a Deus que vencemos,
no plano estadual de educação, onde realmente se via ensinamentos terríveis que expunham as crianças a uma sexualidade terrível, né? E coisas que até para adulto a gente ficava pensando se dava para a gente tolerar, quanto mais para o adolescente ou mesmo uma criança, né, de 10 anos, 12 anos. Então, essas questões realmente elas trazem para os pais um receio grande da escola, normalmente como está sendo ensinada, como está sendo praticada. Então, é preciso esses pais terem uma opção. E aí é opção, é para quem quer, quem entende que deve conservar esses valores. Então, eu entendo que há, nesse momento, uma confusão na cabeça de crianças, de jovens, partindo também da escola tradicional, como nós estamos vendo. Então, os pais se afligem por isso. Esses pais que estão querendo esse ensino domiciliar são pais altamente, eles estão sabendo da sua responsabilidade. Eles querem o melhor, porque eu quero lhe dizer o seguinte, que Jesus, uma vez falando, ele disse que os pais, nós que somos humanos, que falhamos, que erramos, queremos o melhor para os nossos filhos. Então, os pais, o princípio é básico. Os pais sempre, com rara exceção, sempre eles vão querer o melhor para os seus filhos. Eles sempre estarão dispostos a proteger. Qualquer um de nós que estamos aqui, a gente até morre pelos filhos. Então, se os pais veem essa opção, com certeza eles vão fazer esse trabalho e vai realmente corresponder o que a gente está pensando, ou, no mínimo, nós devemos dar uma oportunidade para ver se funciona ou não funciona. Mas existe realmente um clamor desses pais e dessa sociedade por várias questões, inclusive questões morais. Deputada Rosa Neide, eu queria ouvi-la em relação à Base Nacional Comum Curricular. Em que medida, como foi comentado pelo Rick há pouco, os pais optarem, entenderem que determinados temas não são apropriados para crianças ou jovens de determinadas idades, em que medida isso compromete a implementação da Base Nacional Comum Curricular? Veja bem, Maristela, a gente tem uma legislação educacional no país. A base, hoje já aprovada, faz parte dessa legislação. E antes de falar disso, eu gostaria de dizer, a forma complementar de educação para os filhos, como estudar inglês, aprender artes, nenhum pai que tenha domínio do conhecimento, aí ele é proibido completar os ensinamentos dos filhos quando eles estão em escola privada ou escola pública, né? Ou os pais que podem, além do ensino regular da escola, completar em outros ambientes essa escolarização. Com relação à base, foi muito estudado por teóricos do país inteiro, pelas universidades. Quais os conceitos básicos os alunos devem dominar em cada idade? E isso é para todas as escolas. As escolas estão exatamente no momento desse planejamento educacional sobre os conceitos que as crianças dominam e a escola trabalha em determinadas idades. Se o ensino domiciliar for regulamentado, possivelmente, ele tem que regulamentar, por exemplo, a forma de avaliação dos alunos. Sim. E quando os alunos forem avaliados, eles vão serem avaliados a partir do que a escola trabalha, né? Os conteúdos que a escola trabalha. E, nesse sentido, o parâmetro é a idade do aluno e os conceitos básicos da educação nacional. A avaliação não pode fugir disso. E há uma preocupação, o professor, onde o aluno estiver matriculado, ele tem uma avaliação para os seus alunos e depois ele fará uma nova avaliação diferenciada para os alunos que vêm das residências. Quantos são estes alunos? Acho que o Rick pode trabalhar. É porque eu já ouvi falar em 5 mil famílias, 7 mil famílias, 11 mil, 30 mil famílias, né? Isso. E nós temos mais de 48 milhões de estudantes na nossa rede básica. Então, assim, eu acho que é um número bastante restrito, que eu respeito bastante as famílias que estão fazendo essa discussão, mas é papel do Estado fazer essa discussão, discutir a formação dos professores. Hoje os professores têm um nível de formação que é exigido para que ele ministre aulas, com certeza aos pais desses alunos também na regulamentação. Deve ser qual é a formação dos pais para serem tutores dos filhos, né? Quais são os conteúdos que serão trabalhados, e aí os conteúdos devem seguir a orientação nacional para que a gente não tenha a quebra do ensino que é permitido pelo país como legislação. Acho que a professora Catarina já disse, é dever do Estado a educação dos
dos nossos filhos. Então, nesse sentido, essa educação, se vir a ser regulamentada, chamada de educação domiciliar, deve ser pensada de acordo com os parâmetros da educação nacional. Nós não podemos negar a nenhum dos alunos, dos filhos que nascem nesse país, essas diferenças. Eles já têm a diferença. Os pais que estão pedindo educação domiciliar são os pais, normalmente, que podem pagar uma escola privada. A lei permite que a associação de pais pode criar uma escola e colocar os seus filhos. Então, assim, os conceitos aqui trabalhados, muitas vezes estão sendo focados e a gente tem muitas opções de como trabalhar melhor, né? Aquilo que está sendo chamado de valores, dos talentos, os alunos em harmonia e em discussão e em constante exposição à diversidade, que essa é a minha maior preocupação. Se eu não fico exposta à diversidade, um filho da educação domiciliar, que perca os pais, por exemplo, no início da sua vida, e aí? E o passo seguinte desta criança? Acho que a professora Catarina disse muito bem, o sujeito da aprendizagem é o estudante. Ele é o sujeito, é para ele que o Estado tem que ter a responsabilidade. E a base comum é nesse sentido, pensando no aluno como sujeito, na avaliação deste sujeito e na vida desse sujeito na sociedade onde ele vive. Bom, eu vou fazer um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre dois aspectos, a questão da socialização das crianças, essa questão da pluralidade de valores, a formação desse ser como um todo e vamos falar também da escola como espaço de proteção para as crianças. Porque esse assunto foi um assunto tocado no julgamento do Supremo Tribunal Federal. A gente volta já já, não saia daí. A Sessão Nacional está de volta. Hoje estamos falando de homeschooling, que é como é conhecido o ensino domiciliar. Estamos debatendo os prós e contras dessa ideia. Eu recebo hoje o deputado Dr. Jaziel, do PR do Ceará, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Homeschooling. A deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, integrante da Comissão de Educação da Câmara. A professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida Santos. E o presidente da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, Rick Dias. Professora, eu queria ouvi-la em relação a dois pontos. A questão da socialização, essa questão de lidar com o diferente, uma coisa que na nossa sociedade tem sido cada vez mais difícil, parece. E também um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular. Se eu falei alguma besteira em relação à redução de desigualdades, por favor, fique à vontade para corrigir. Não, bom, a base não é a base do consenso, na verdade, né? Ela é bem criticada por muitos setores da sociedade, inclusive pelos seus conteúdos, né? Mas, de qualquer forma, é a base que temos, né? Em relação à questão da socialização, a escola, ela é o espaço a Constituição, ela vai dizer no artigo 205 que a educação é direito de todos e as funções que ela tem. Então, ela tem a função de desenvolver o pleno desenvolvimento, de garantir o pleno desenvolvimento do sujeito, né? A formação para a cidadania e a questão do mundo do trabalho. E aí, quando a gente pensa o pleno desenvolvimento do sujeito, a gente está pensando muito mais na questão individual, que se dá na relação com o social, mas a questão da formação cidadã é a formação que que o estudante adquire muito nessa relação com o outro, né? É muito importante no processo de formação que esse estudante aprenda a lidar com as diferenças, com as diferenças de raça, com as diferenças de credo, né? Com os diferentes credos que temos na sociedade. E o processo de aprendizagem não é uma questão simplesmente individual que você desenvolve sozinho. O processo de formação ela se desenvolve também na relação com o outro. Então, a escola ela é o segundo espaço de socialização da criança, né? O segundo, dependendo, tem aí a questão da igreja e tal, mas assim, ela tem o primeiro espaço, é a família, a escola é o segundo espaço de socialização. E é o espaço em que se trabalha também a questão dos conteúdos científicos. Então, a escola, ela é uma instituição criada exatamente para trabalhar de forma coletiva, né, com a questão do saber sistematizado. E aí, quando o deputado Jaziel disse que
um pai com 2 filhos ganha de um professor, você tem que pensar qual é a formação que um professor tem, inclusive, para lidar com o conjunto de crianças e também quais são as condições que o nosso Estado dá para que esses professores trabalhem, inclusive com salas superlotadas, com um número acima do permitido. E aí tem uma outra questão que você falou em relação à questão da proteção, que é muito importante, né? Eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala muito dessa questão de que todos nós somos responsáveis por aquele que é menor. Inclusive, somos responsáveis por denunciar junto ao Conselho Tutelar o abandono dos filhos pelos pais, que a educação se caracteriza, ou a não matrícula da criança se caracteriza como esse abandono. Mas a escola é um espaço, inclusive, que hoje é a instituição que mais identifica, por exemplo, os abusos que as crianças sofrem. E essa é uma questão muito difícil de lidar, e quem lidar com a escola cotidianamente sabe a quantidade de crianças que estão sendo abusadas nesse país. Inclusive, na universidade, a gente recebe muitos estudantes com problemas muito sérios oriundos desse processo de abuso. E é um abuso muito difícil de lidar porque ele acontece no âmbito familiar, no âmbito privado, que normalmente são pessoas muito próximas, ou amigos, ou familiares, e geralmente é a escola que identifica mudança de comportamento, esses primeiros sinais, é a escola que aciona o Conselho Tutelar, é a escola que muitas vezes trava brigas, né, com essas crianças. E aí, não me estou dizendo, por favor, não me entenda que os defensores, que os grupos que estão defendendo o homeschooling estão defendendo isso, por favor. Eu estou colocando que quando se diz que a escola, que os pais não querem a escola porque a escola tem violência, a violência está acontecendo no âmbito privado e familiar. Isso. Quando se diz que a escola tem bullying, o bullying não é só da escola. E se existe espaço, se existe violência na escola, a gente precisa melhorar a escola. Né? Garantir que essas crianças tenham espaços saudáveis para acontecer. E aí, quando a gente olha para o processo de regulamentação do homeschooling, é bom que se regulamente e que se garanta mecanismo de que o Estado realmente acompanhe isso. O que eu acho muito difícil, porque até hoje a gente não consegue com que o Estado, por exemplo, faça o recenseamento de todas as crianças todo ano para garantir que eles tenham vaga na escola. Muito menos fará individualmente. Eu acho que a gente corre mais risco do Estado abandonar cada vez mais a garantia do direito do que acompanhar efetivamente que essa formação se dê. A minha preocupação sempre será a garantia do direito à educação de cada criança, que não é um direito dos pais. Os pais precisam entender, inclusive, que eles não estão formando seres para eles, estão formando ser para uma sociedade. Daí a importância dessa convivência com as diferenças, dessas crianças aprenderem a lidar. E eu sei que tem casos isolados de crianças que foram educadas em casa e conseguem lidar com isso, mas essa não é a regra. E a gente não pode pegar a exceção e transformar a exceção em regra. E o meu medo é exatamente que o Estado transforme essa exceção em regra, porque a gente sabe o quanto as propostas e as políticas governamentais vem negando todos os direitos, especialmente o direito à educação. Henrique Dias, a professora Catarina tocou num ponto, e, aliás, ela tocou em um ponto que foi tratado também no julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Luiz Fux lembrou que a escola pode ser um fator de proteção da criança que sofre negligência ou violência domiciliar, e o ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que a prática do homeschooling poderia estimular o trabalho infantil e escamotear outras graves mazelas que acometem menores. É claro, como disse o deputado Dr. Jaziel, que, regra geral, os pais querem o melhor para os seus filhos, né? Nós somos pais, sabemos disso. Mas nós sabemos também que esses males fazem parte da nossa sociedade. Então, eu queria ouvi-lo em relação a isso. Como evitar que isso não aconteça? Como proteger essas crianças, esses jovens, desse tipo de problema? Bom, em primeiro lugar, eu queria, assim, até, de certa forma, refutar algumas questões que foram colocadas, das quais eu discordo por questões delas não têm um embasamento com dados, né? Por exemplo, o que eu sei, a escola pode ser um meio, e eu acho que em muitos casos de se identificar maus tratos ou desrespeito aos direitos da criança, concordo plenamente, mas não é o principal. A minoria apenas das denúncias vem da escola, né? A maioria está entre parentes, está entre vizinhos, amigos, esses dados estão aí. Tanto que o ministro Lewandowski e o ministro Fux,
Ambos falaram dessa violência, falaram disso, que isso pode ficar mascarado na educação domiciliar, mas eles também não têm esses dados em relação à escola. A escola não é o principal identificador dessa mazela da nossa sociedade. Uma outra questão importante que a gente precisa entender é o seguinte: uma família desestruturada socialmente, ela não se interessa pelo homeschool. Uma família desestruturada, uma família miserável economicamente, uma família cujos pais precisam trabalhar o tempo inteiro, eles não têm o menor interesse pelo homeschool, porque o homeschool dá muito trabalho. Dá trabalho fácil é você pegar uma criança e colocar ela dentro de uma van e mandar ela para a escola, ficar ou metade do dia ou o dia inteiro, né, livre nesse sentido, para você poder fazer todas as coisas que você precisa. Mesmo que ela tenha um interesse subreptício nesse tipo de prática, Rick Dias? Como assim? Não entendi sua Mesmo pergunta. que você diz que uma família desestruturada não tem interesse no homeschool, Sim. né? Mesmo que essa família desestruturada tenha interesse em trabalho infantil, pode ser uma família desestruturada, pode ter interesse nisso. Uma família desestruturada pode ter no seu seio um problema de agressão, de violência contra as crianças. Mesmo num caso como esse, a família não corre o risco de a família optar pelo homeschool como uma forma de facilitar essa prática? Bom, ninguém pode... Só um elemento, Pois não. porque na verdade tem um outro elemento aí para colocar, é que na verdade as crianças que estão hoje, né, grande parte das crianças que estão hoje submetidas à condição de trabalho infantil, são crianças de famílias pobres, de famílias estruturadas, seja no campo, seja na cidade. É bom lembrar que, por exemplo, o Bolsa Família fez com que muitas crianças fossem para a escola. Porque essas crianças, essa bolsa, por exemplo, daria a renda que essa criança obteria desse mercado. Condicionada. Então, é bom a gente lembrar desses dados também. Pois é, mas aí é que está. A gente não tem dados, a gente tem dados de fora, mas a gente não tem dados no Brasil para a gente refutar a educação domiciliar aqui. Fora, os dados todos são positivos. Por exemplo, ninguém tem nenhum dado da questão da socialização escolar, do quanto ela é boa ou não. Eu posso garantir a vocês que o atirador de Minnesota, o atirador de Michigan, os atiradores de Columbine, os atiradores da Virgínia, o atirador de Realengo em 2011, os atiradores de Suzano, todos eles vieram da escola. Então, assim, se fôssemos colocar... atiradores porque foram não se tornaram. Então, a gente não pode dizer que a educação domiciliar não socializa, porque senão todos os esquisitos, aqueles desajustados socialmente, eles viriam do homeschool, e a gente nem tem base para dizer isso. Por exemplo, a socialização de uma criança pequena, ela precisa ser mediada por um adulto competente. Quando você diz assim, olha, não bate no coleguinha, empresta o brinquedo. Todo mundo aqui nesse estúdio já fez isso alguma vez, com o seu filho ou com outra criança. O professor pode fazer isso na sala de aula? Com certeza pode, mas não com 40, com 50 alunos. Né, que eu acho também que é desumano. Aliás, os professores hoje estão engrossando as filas dos consultórios psiquiátricos com doenças psicossomáticas ocasionadas pelo estresse da sala de aula. Eu reconheço isso. Né? Então, assim, quando eu digo que uma família pode acontecer, claro, mas tudo é possível de acontecer. Só que o projeto de lei ou a medida provisória, o que está ali na legislação, ela especificamente visa algum ajuste e algum controle do Estado. Eu posso lhe dizer como pai, professora Catarina, professora Rosa Neide, que o homeschool, as famílias não escolhem o homeschool escolhe as famílias. Tem famílias que olham e falam, era isso que eu queria. Né? Era isso que eu queria para a minha rotina, para a minha casa, para a minha família. E é um direito dela, porque a gente fala que é um dever do Estado e da família, concordo, a gente responde a primeira pergunta, mas e a segunda pergunta? Quando eu digo, por exemplo, tá bom, se é um dever do Estado e da família, quem tem a primazia em escolher a modalidade de educação? Porque a educação domiciliar é uma modalidade de educação. A gente vai lá, por exemplo, para o Código Civil Brasileiro, artigo 1634, ele diz claramente que quanto à pessoa dos filhos, aos pais compete dirigir-lhes a criação e a educação. Se a gente vai para a Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 26, o que está escrito lá? Os pais têm prioridade no direito de escolha do gênero de instrução a ser ministrado aos seus filhos. Podem olhar o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário também. Então, na verdade, a gente também crê que a educação domiciliar é um direito humano. Nós não temos, olha, o índice de criminalidade, de drogas, de propensão ao alcoolismo, de doenças psicossomáticas na educação domiciliar, nos países que têm estudo, beira a zero.
né, de comportamento social inadequado. Ao contrário, os índices, por exemplo, de participação em voluntariado, em atividades cívicas, é muito alta. Então, assim, uma pergunta que eu sempre faço às pessoas é porque, assim, por que vocês têm medo do homeschool? Por que o homeschool amedronta tanto vocês? Por que, assim, há sempre um embate com relação a algo do qual não se tem conhecimento, né? Eu vejo pessoas, teóricos, discutindo homeschool, mas nunca ensinaram em casa, não sabem o que é. Com todo o respeito que eu tenho, porque da mesma forma que muitas vezes os acadêmicos, e com todo o respeito que eu tenho aos acadêmicos, eles não querem ouvir os pais, né? Então, assim, a família já se afastou da escola, abandonou os filhos lá. O que vamos fazer, então? Deputada professora Rosaneide, eu queria ouvir em relação a um ponto, fazendo uma analogia com o que acontece, por exemplo, com separações. Quando o casal se separa, a criança, quando ela tem a partir de uma determinada idade, ela tem direito de se manifestar para o juiz normalmente a ouve, perguntando com quem ela gostaria de ficar prioritariamente, na maior parte do tempo, quando não existe guarda compartilhada, né? Em relação à educação familiar, a senhora acha que deveria haver a oportunidade de a criança, a partir de uma determinada idade, se manifestar se ela gostaria ou não de ir para a escola? Porque essa criança, ela vai para o parquinho brincar, ela vai eventualmente para uma escola de inglês, onde se ela estuda numa escola de inglês, né? E ela tem os colegas que frequentam uma escola, né? Será que seria interessante garantir essa possibilidade, essa alternativa? Eu acho que, Maristela, você ajuda bastante, porque nessa discussão da regulamentação, pode ser uma das questões. A criança conhecer primeiro o espaço da escola, ela não pode se manifestar sem ter passado pela escola, né? A possibilidade dela estar em casa com os pais e estar na escola. Mas eu queria, assim, também muito respeitosamente falar aqui para o Rick, quando a gente fala de família desestruturada, dá a impressão que a gente foca nas famílias mais pobres do país como famílias desestruturadas. Se a gente pensar, eu não me lembro os nomes agora, daquele casal que a filha convidou o namorado para assassinar os pais, se pensar no conceito de estrutura familiar do país, a gente vai dizer que era uma família estruturada, né? Um pai com terceiro grau, acho uma que mãe... o pai até era médico, né? Suzana Richthofen, exatamente. É uma jovem, um filho jovem, que hoje também está numa situação difícil pelas informações da imprensa. Então, parece uma família bem estruturada e aconteceu o que aconteceu. Então, assim, crianças que sofrem violência são filhos, muitas vezes, de família de qualquer classe social. A gente tem exemplos de todas as classes sociais. E a escola, eu como secretária de Estado de Educação, sei que muitas vezes a escola que chamou o Conselho Tutelar, ela chamou o Conselho Tutelar e ela se omitiu. Então, os números também que diz que não foi a escola, não são números muito verdadeiros, porque a própria escola muitas vezes teme, a professora teme em se expor e identificar. Eu, como secretária, tinha inúmeras chamadas diárias de identificação feita pela escola. Um trabalho maravilhoso que a escola faz, identificando situações que a família não trouxe e nem a vizinhança, e que também traz, mas a gente não tem esses números realmente, como o senhor disse. E dizer que essa possibilidade, né, da gente ter a criança falando, a criança sendo ouvida, né, o direito dela sendo assegurado, eu acho fundamental, porque esse convívio, né, com o outro, que a nossa defesa fortemente, o convívio com o diferente, para fazer a cidadania acontecer, e assim, sem dizer aqui que os pais não têm, acho que o deputado disse bem, os pais, na maioria das vezes, têm pelos filhos todo o apreço, eles são a razão da vida dos pais, e por isso, mas como eles não são detentores da vida dos filhos, e a vida futura dos filhos, né? Ele não vai ser guardião a vida inteira, pela lógica da vida, eles sairão da vida dos filhos primeiro e os filhos ficarão sozinhos. Então, nós precisamos aprofundar muito esse diálogo para saber o que nós podemos, enquanto Estado brasileiro, né, regular para que as crianças tenham vida digna, que eu respeite a família mais empobrecida desse país, que eu não a chame de desestruturada, porque às vezes um pai e uma mãe simples, né, ou uma mãe sozinha, ela dá conta muito bem do recado e ela trabalha muito bem a formação dos seus filhos e filhas, como famílias também de classe alta, dão todo o cuidado com seus filhos. Então, a gente tem que entender que as diferenças sociais não são elas que indicam se essa criança sofre abuso, se essa criança tem algum problema. E nem os mais humildes. Então, nesse sentido, a criança experimentar a escola, a criança experimentar o convívio, depois os pais poderem fazer esse chamamento e esse diálogo é fundamental para que a gente
permita ao estudante a condição de viver com os pares. Né? Eu acho que é isso que o Estado brasileiro tem por obrigação. E algumas situações muito específicas, porque se a gente olhar um contingente de 5 mil famílias e 48 milhões de estudantes, é um contingente muito específico. Se a gente falar em 5 mil famílias, está pensando em torno de 10 mil estudantes. 10 mil estudantes. Então, a gente está discutindo umas situações que é do direito dos pais discutir, né? E é do direito do Estado brasileiro também poder regular essas questões, agora com todo cuidado para que permita. Alguém disse aqui, minha filha aos 16 anos estava na universidade, então está saindo da adolescência e está no convívio com seus pares também. Né? Então ela veio de um processo educativo e ela ingressou na universidade e vai conviver com os pares. Com 15 dias de aula foi eleita líder da turma, para quem diz, por exemplo, que a educação não socializa. Eu só queria colocar uma questão, só refazer aqui uma fala, talvez tenha ficado mal entendida. Quando eu disse famílias desestruturadas, eu falei famílias desestruturadas ou famílias economicamente miseráveis, porque nos acusam de sermos elitistas. Eu considero a família da Suzane von Richthofen, depois de analisar todo, uma família desestruturada. Quando eu estou falando de estruturação, estou falando da desestruturação. Aparentemente ela era, né? Então, por isso claro nós não podemos... A gente só descobriu que não era depois. O crime expôs a mazela daquela família. Concordo com a deputada, com certeza. Então, né? Sob esse ponto de vista, claro. É assim, o Estado, ele olhando... Ele avaliando, ele vai dizer, não, essa família é estruturada, tem o pai, tem a mãe, tem condições financeiras, tem formação intelectual, então eu posso atribuir a ele o direito de educar os filhos. E eu não sei o que está por trás. Não é só a falta do dinheiro para dizer, não, ele vai explorar o trabalho do filho. Ele pode explorar. Nós temos documentários no mundo inteiro, inclusive de filhos que assassinaram os pais, porque eles estavam submetidos à guarda exclusiva e não estavam frequentando a escola. E os pais também com o direito de ensiná-los. Então, assim, a gente tem problemas, e são problemas graves, em todas as dimensões sociais, com os nossos filhos e com as nossas famílias. Por isso, todo cuidado nesta regulamentação é necessária para a gente não expor, porque é o direito da criança, é o direito do estudante, que tem que ser sagrado em qualquer legislação, que nós, acho que eu, doutora Liel, que estamos aqui, todo cuidado com as nossas crianças no Brasil, porque na adolescência, no final da adolescência e na juventude, estarão numa universidade, estarão entre os seus pares, né? Agora, no início da infância, que pode marcar o caráter dela, né? E a gente tem que ter todo esse cuidado nessa regulamentação e respeitando o direito daqueles que discutem de forma diferente. Deputado doutor Jaziel, o senhor que está à frente da Frente Parlamentar em Defesa do Homeschooling, esse assunto está na Comissão de Educação da Câmara. Deputada professora Dorinha Seabra Rezende, o Democrata Tocantins, apresentou um substitutivo, né? Acho que são 4 ou 5 projetos que tratam desse assunto, e ela coloca uma série de regras, que as crianças têm que ser obrigatoriamente matriculadas, que têm que fazer avaliação nas escolas. Eu queria ouvi-lo em relação às propostas da professora Dorinha Seabra Rezende, do substitutivo dela, e ouvir isso que foi colocado aqui. Você acha que existe espaço para as crianças, a partir de uma determinada idade, não sei como seria isso, se manifestarem sobre ter interesse ou não de ir para a escola? Ou isso ficaria uma decisão simplesmente dos pais? Nós estamos falando aqui, o foco aqui, do meu entendimento, porque os pais, no meu entender, os pais, eles sempre serão, e um dia desse eu estava vendo uma reportagem de umas águias, né? As águias, elas têm lá os filhotes, nos penhascos, e tem o mar, né? Aí, se não é água, é um pássaro aí que vai para o mar, né? E esse pai, mais cuidadoso, pega o filhote e coloca a Rica ensinando, leva ele um tempo, solta e acompanha, né? E para quê? Porque lá embaixo tem um bocado de raposa marinha para comer. Uhum. Mas tem uns que não se atentam. Os filhos fazem a iniciativa de voar, eles não acompanham, o bichinho cai e está lá, as raposas lá marinhas para comer. Então, o artigo 226 da nossa Constituição diz que a família é a base da sociedade. Então, o pai e a mãe, aí você pode dizer, quem é o Estado para determinar o que vai se fazer com os filhos?
Que autoridade é esse? Que responsabilidade é essa? Tão grande que a gente já sabe que há fracassos e mais fracassos. Então, quando os pais se lançam numa tentativa dessa aqui, é porque eles entendem que está provado que tem falhas grandes no modelo, e aí, por exemplo, você pode dizer assim, mas as crianças, por exemplo, aqui no Brasil, as crianças são matriculadas e estão lá na escola, mas nem sempre estão aprendendo nada. Eles estão lá para ter o quê? Uma matrícula para receber o Bolsa Família. Mas se você vê, os pais estão preocupados se a criança recebeu a presença, para não ter falta, para não perder o Bolsa Família. Aí você vai dizer, esses pais aqui, eles colocam os filhos lá, na escola, como o Rico estava falando. O que eles querem? Eles querem que os filhos fiquem na escola, mas por uma questão de receber aquele benefício, e se a qualidade é boa, se não é, o que ele está aprendendo lá, eles não estão realmente interessados nisso. Então, eu entendo que os pais, eles são sim responsáveis pelos seus filhos e eles têm sim a primícia de optar e escolher pelo tipo de ensinamento que os filhos devem receber. Inclusive, assumir isso para si. Você acha que esse substitutivo da professora Dorinha tem chance de ser aprovado na Comissão de Educação? Não, o substitutivo é grande, deputado. Mas só alguma coisa que eu possa... Não, ela fala sobre a obrigatoriedade de matrícula do estudante em escola regularmente autorizada pelo poder público, ela fala sobre o registro das famílias que optarem pelo homeschooling, ela fala sobre a avaliação... Eu acho que a intenção aí é mais assim, ela quer dificultar o que poderia ser mais simples, né? Eu acho que a medida provisória, quando ela sair, exatamente, ela vai suprimir esse projeto de lei. E tem algumas evoluções, eu creio, no texto que já foi discutido, tem algumas evoluções nesse sentido, né? Ele contempla, claro, tem que contemplar avaliações, né? Eu não diria matrícula, mas o registro das famílias, né? Nós não queremos ser contados como evasão escolar, né? Logicamente que avaliações não tem problema, não temos medo de avaliações. Hoje, infelizmente, as avaliações que temos são ENSEJ, aos 15 e aos 18. Nossos filhos, inclusive os homeschoolers no Brasil, têm 100% de aprovação nessa avaliação, mas esse substitutivo tem algumas coisas que já foram evoluindo no debate. Eu vou querer ouvir a professora antes da gente terminar o programa, mas eu então vou aproveitar e esclarecer a medida provisória que foi citada aqui 2 vezes. Essa medida provisória ainda não foi editada, ainda não está no Congresso Nacional para análise. Existe uma expectativa de edição de uma medida provisória, isso foi falado desde o início do governo, porque a questão da regulamentação do ensino domiciliar é uma das metas do governo Bolsonaro para os 100 primeiros dias, é a meta de número 22, o governo faz 100 dias amanhã, então existe uma expectativa, né, de quem defende essa prática de edição de uma medida provisória. Lembrando que a medida provisória, ao chegar ao Congresso Nacional, ela pode ser aprovada, ela pode ser rejeitada e ela pode ser aprovada com alterações, que podem contemplar ou não o que está no substitutivo da deputada professora Dorinha Seabra Rezende. Professora Catarina, para a gente encerrar o programa, eu queria ouvi-la sobre a possibilidade, você falou muito do aluno, do estudante como sujeito, sobre a possibilidade de ele, em determinado momento, ser ouvido, se ele quer ou não continuar no homeschooling. Tá, eu acho que ouvir os estudantes, ouvir as crianças, é sempre uma ótima pedida. Agora, precisa saber em quais condições, né, que ouvir. Então, por exemplo, você oferecer uma escola, uma escola desinteressante, uma escola que não tem as condições de funcionar, né, e perguntar para essa criança se ela quer ir para essa escola ou se ela quer ficar em casa, é uma coisa. Você oferecer uma escola que essa criança tenha todas as possibilidades de desenvolver, que tenha as condições de fazer com que ela tenha qualidade, que tenha laboratórios, que tenha toda a infraestrutura, que tenha bons professores formados e interessados em estar na escola porque tem condições de trabalho, que não estejam adoecendo pelas condições dadas pela escola, isso é outra, né? Então, ouvir essa criança desde que ela também tenha uma experiência na escola. Não tem como a criança escolher ir para a escola se ela nunca participou dessa escola, né? E aí, em relação ao processo de regulamentação,
Eu acho que a gente precisa repensar o que é que estamos fazendo com as medidas provisórias no Brasil. O que é a figura da medida provisória na nossa Constituição e o que nós estamos fazendo com as medidas provisórias. Eu acho que a questão da regulamentação da educação domiciliar, que ela precisa ser debatida, inclusive por indicação do próprio STF, né, ela não tem a urgência e emergência para ser por medida provisória, e mais, é sério demais para ser regulamentado por uma medida provisória. Isso precisa ser debatido, ter projetos que coloquem as condições. É muito importante que tenha, assim, se vai ter homeschooling, que tenha acompanhamento, que se saiba quem são essas famílias, né? Inclusive como forma de obrigar ao Estado, não só a acompanhar, mas para oferecer educação para quem não está na lógica do homeschooling. Então, acho que tudo isso é muito importante. Para a gente encerrar o programa, é só acrescentar o que a professora falou. Para a edição de medida provisória, a Constituição estabelece que são necessários 2 requisitos: urgência e relevância. E esses 2 requisitos são analisados ao chegar ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que se manifestar se de fato era urgente e relevante que o Poder Executivo deixasse o assunto ser debatido e discutido pelo rito normal, pelo Poder Legislativo, e o Poder Executivo tomar a frente disso. Se o Congresso entender que é urgente e relevante, a medida provisória é admitida e aí é discutido o mérito da proposta. Eu preciso encerrar o programa. Quero agradecer ao deputado Dr. Jaziel, PR do Ceará, desejar sucesso no primeiro mandato na Câmara dos Deputados e à frente da Frente Parlamentar. Obrigado. Professora Catarina de Almeida Santos, professora da Universidade de Brasília. Agradeço muitíssimo obrigada também. Deputada professora Rosa Neide, PT do Mato Grosso, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Desejar boa sorte também, seu primeiro mandato aqui na casa, seja bem-vinda. E Henrique Dias, presidente da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, muitíssimo obrigado por Eu que seus agradeço, esclarecimentos. Maristela, você e aos seus convidados. Esse assunto segue no Congresso Nacional, então você pode entrar na página da Câmara, se cadastrar para receber todas as informações de todos os debates, de tudo que acontecer em relação a esse tema. Na próxima semana nós vamos falar de um estudo do Banco Mundial que propõe uma reforma do Sistema Único de Saúde, com maior presença do setor privado na saúde brasileira. Eu sou Maristela Santana e a gente volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Até lá.